Graças a Deus. Retomando a nossa leitura e para concluir a leitura do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do verso 37, a última leitura nós vimos a fala do apóstolo Pedro ao povo em reação ao que alguns do povo diziam que após eles, no dia de Pentecostes, terem sido cheios do Espírito Santo e passarem a falar nas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo direcionava e concedia que eles falassem, houve aquele alvoroço conforme a leitura anterior. O apóstolo Pedro reagiu e explicou com base no profeta Joel, e após a fala do apóstolo Pedro, veremos o que aconteceu a partir do verso 37. Assim diz o texto. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E, perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. O resultado foi bom, por que não dizer muito bom. Naquilo que tinha cerca de 120 pessoas, ao final daquela exposição, sermão do apóstolo Pedro, diz o texto que quando eles ouviram, compungiram-se em seu coração, e passaram a perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que fazer então? E a resposta foi do apóstolo Pedro aos seus irmãos, aos judeus que ali estavam, que não eram de todos desconhecedores. Na verdade, qual era a situação deles? Que eles esperavam o Messias, o Cristo, a gente falou nisso em leituras anteriores. Eles tinham essa esperança,
No entanto, quando o Cristo chegou, eles não conseguiram compreender, a grande maioria não entendeu e não aceitou. Obviamente, né? Se a pessoa não compreende, fica difícil de aceitar alguma coisa, né? Estas palavras ou aquelas palavras do apóstolo Pedro comoveram, né? De a todos profundamente, o compungiram-se, né? Que significa que comoveram, que tocou, como a gente também diz, no coração dos que ouviram. Daí o termo que a Almeida traz, compungiram-se, né? Se a gente pega uma outra tradução, como por exemplo a Bíblia, Nova Bíblia Viva, ela já nos traz: estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, né? O compungiram-se. Bom, e o apóstolo disse, né? E disseram a Pedro: irmãos, o que devemos fazer? A resposta foi: cada um de vocês deve abandonar o pecado, ou arrependam-se, né? E arrependam-se, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, né? Para perdão dos pecados, né? Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Coisa tremenda que o apóstolo está dizendo. Em havendo aquela mudança, que é conversão. Converter é mudança de, né? Mudança de situação. A gente leu aqui: abandono de pecado, arrependei-vos, né? E também aquele que participa dessa conversão também recebe o dom do Espírito. E aí ele diz: porque a promessa diz respeito a vós, né? A promessa diz respeito a vós, versículo 39, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui há duas linhas de interpretação. Há uma interpretação que acredita que aquele revestimento, tal qual no dia de Pentecostes, só era para aquele momento, para dar o impulso da pregação, início da igreja ali, só para a era apostólica, né? E há os que creem que estes dons continuam em atividade até hoje. E esta palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz: porque a promessa, né, vos diz respeito, versículo de número 38, quando Pedro diz, né? 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Daí nasce essa questão das igrejas pentecostais, né? Por quê? Porque creem que os dons do Espírito Santo, descritos nas Escrituras, claro, no Novo Testamento, a partir de Atos, as cartas apostólicas, né, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, os capítulos da primeira carta aos Coríntios, 12, 13 e 14, tratam esses três capítulos, tratam dos dons, da manifestação dos dons do Espírito Santo, além de outras cartas, obviamente. Então, as igrejas evangélicas que creem na atualidade dos dons, né? E no Brasil, uma das pioneiras é a Assembleia de Deus, a denominação é a Igreja Assembleia de Deus, e depois dela tantas outras, e agora tem até as neopentecostais. Pentecostais, ou seja, que creem na manifestação dos dons, né? Por isso, por quê? Porque o dia que o Espírito Santo encheu os discípulos que ali estavam foi em um dos dias de Pentecostes. Pentecostes era e ainda é. Agora, hoje, a gente provavelmente eles não comemoram como já comemoravam lá nos dias de Jesus. Os judeus comemoram o dia de Pentecostes.
Claro, tem muita coisa nesse texto, mas a gente disse que ia fazer só um breve comentário. Que Deus abençoe e seguiremos já na próxima leitura, capítulo 3. Deus abençoe a todos.